Hello, guys. Now let's see the simple past. Então, agora nós vamos ver o passado simples. Antes da gente continuar, é bom vocês lembrarem que nós vimos o presente simples, ou seja, são tempos verbais que a gente vai conjugar, a gente vai transformar os verbos. Ou seja, por exemplo, verbo fazer. Então, eu faço, você faz, eles fazem, nós fazemos. Tem também o verbo to be, que vocês viram, né? Caso vocês não tenham visto ou não está disponível neste módulo, se for necessário, me chamem que eu envio para vocês. Mas provavelmente, se você está aqui, você já deve ter aprendido, ou está, para você está muito claro o que é o verbo to be, o presente simples. Mas caso não esteja, caso você precise revisar ou tirar alguma dúvida, me avise que eu disponibilizo essas aulas para vocês. Mas enfim, então, o presente simples, ou seja, eu faço, você faz, nós fazemos. O verbo to be, que é o verbo ser e estar mais específico, né? É um verbo específico, que vai ser eu sou, eu estou, você é, você está. Nós vimos no presente, também nós vamos ver depois no passado, tá? Eu era, eu estava. Mas caso vocês não tenham visto, vocês vão ver. E também vimos o presente contínuo, ou seja, eu estou fazendo, ele está fazendo, nós estamos fazendo. E agora, então, o passado simples, que é basicamente eu fiz, ele fez, eles fizeram, nós fizemos, né? Basicamente, então, se referir a uma situação que aconteceu em um período específico no passado. Geralmente, alguma ação que aconteceu e já foi finalizada, tá? Porque também nós vamos ver depois também o presente, o passado contínuo, por exemplo, eu estava fazendo, ou então eu tenho feito, depois nós vamos aprendendo outros tempos verbais. Por isso que é importante vocês terem aqui muito claro, né, quando utilizar cada um desses, em que contexto a gente utilizar de forma correta. Até porque no inglês vocês vão perceber que as conjugações, na verdade, as estruturas, elas são até simples. Muitas vezes os verbos mudam um pouco, então eu sei que pode ser confuso caso você não tenha muito claro esses tempos verbais. Então, na hora de formar uma frase, a gente fica em dúvida, né? Por isso que eu acho importante dessas aulas para orientar vocês da forma mais correta, né? Como utilizar de forma mais correta. Então, vamos lá. Então, aqui são examples. I went to a nightclub yesterday. Ou seja, eu fui para uma boate ontem. And he arrived at home last night. Então, ele chegou em casa ontem à noite. Percebam, então, que eu coloquei em negrito aqui os verbos do passado, né? Então, I went, que é o passado de go, ou seja, eu fui. E arrived, que é o passado de arrive, que seria, nesse caso, né? Ele chegou. Poderia ser cheguei, chegamos, enfim. É o passado de arrive. E aqui, ó, percebam que neste caso nós vamos usar aqui ed, né? Arrived. E o went é o passado de go, que ele muda bastante, né? Eu vou, I go. Eu fui, I went. Então, isso daí é um irregular. Então, nós vamos ver, então, com calma, certinho, a diferença entre eles, tá? Mas, basicamente, ó, para vocês entenderem melhor, essa é a estrutura do Simple Past. Na verdade, a estrutura em si é até simples. O desafio vai ser, então, como colocar os verbos nas afirmativas, né? No passado. Vocês já vão entender. Então, vamos lá. Ó. Perceba, então, que você vai ter no inglês, você vai ter a versão do passado, você vai ter a versão dele no past, né? Como nós vimos, went e arrived. Ele vai ser a versão daquele verbo no passado. Mas percebam aqui, ó, que vai ser igual para todo mundo. Diferente do presente simples, que a gente tem uma regrinha lá de colocar S para he, she e it, etc. Novamente, se vocês não lembram disso muito bem, vejam ou revejam essa aula. Mas no presente nós temos uma conjugação específica para he, she e it, já que no passado não. Perceba que o verbo vai ficar igual para todos os pronomes, tá? Então, por exemplo, então, o verbo trabalhar, né? Work. No passado vai ser worked, vai ser igual para todos os pronomes. Então, I, you, he, she, it worked. We, you, they worked. Ou seja, no português a gente traduziria aí, né? Eu trabalhei, você trabalhou, nós trabalhamos, eles trabalharam. Eu até perceba que português é bem mais complexo. Mas no inglês, então, eles têm a versão do verbo no passado igual para todo mundo, tá? Então, independente do sujeito que você estiver colocando, vai ser igual para todo mundo. Isso em afirmativas. Então, perceba que eu vou colocar o verbo no passado
em afirmativas. Agora, na negativa, eu vou usar o auxiliar did not, tá? Ou seja, não fiz, basicamente, né? E, ou então abreviado didn't, que é bem mais utilizado, né? Então, a abreviação aí de did not, nós podemos usar didn't. Também perceba que vai ser usado para todos os pronomes a mesma negativa e que o verbo volta para a forma simples. Ou seja, eu vou tirar essa conjugação do passado, porque eu já estou usando o auxiliar didn't. Eu sei que é meio complicado se você traduzir dessa forma, não traduza ao pé da letra. Se acostumem com a estrutura e, lógico, com a prática, vocês se acostumam como utilizar. Mas, basicamente, ó, nós vimos aqui também, ó, went e arrived. Ou seja, eu vou falar I went, lembra que é o passado de go? Né? Eu vou, I go. Então, I went, eu fui. Agora, eu não fui, eu vou falar I didn't go. Então, eu volto o verbo para o passado na forma simples, tá? Eu vou tirar, né, a conjugação do passado do verbo. Então, em vez de eu vou falar I went, I didn't go, ok? Então, eu volto o verbo para a forma simples, né? E para fazer question, a mesma coisa. Eu vou usar o did na frente, né, dos pronomes, dos sujeitos, e também o verbo na forma simples. Eu também não vou conjugar eles no passado, tá? Então, vai ficar dessa forma, ó. You worked, you didn't work. Did you work? Ou então aqui, né? I went, I didn't go, did I go? Ou então, he arrived at home, ele chegou em casa. Então, he didn't arrive. Então, eu volto o arrive sem o D no final, né? He didn't arrive. Ou então, did he arrive? Então, lembrando, eu só vou colocar essa conjugação aqui do passado nas afirmativas. Então, para fazer negativo, eu vou usar o didn't e o did na frente aí para formar questions. Lembrando que eu posso também, por exemplo, vou falar my father, meu pai. Eu vou falar my father didn't work. Ou então, did my father work? Então, o sujeito, aqui eu coloquei os pronomes, mas eu posso substituir por algum sujeito, né? Eu posso colocar o nome, posso falar meu pai, minha mãe, minha amiga, enfim. Depois, com o tempo, vocês vão também, até na prática aí, nos exercícios, vocês vão ver outros exemplos, vocês vão entender melhor. Ou eu poderia também acrescentar até as question words, né? As perguntas. Por exemplo, when did he work? Ou seja, quando ele trabalhou. Ou where did she work? Onde ela trabalhou, né? Então, eu posso também acrescentar outras questions. Ou, por exemplo, what did you do? Ou seja, o que você fez? Lembrando que eu estou usando did como auxiliar para formar a pergunta e o do como verbo fazer. Caso tenha ficado confuso, deixa eu passar, depois vocês vão entender. Mas é isso, guys, essa é a estrutura. E agora, então, tem algumas regrinhas para vocês, então, colocarem os verbos regulares, os verbos que seguem essa regrinha, para a gente colocar esse id no final, né? Então, esses são os regulares que vão seguir essa regra. Então, no final dos verbos regulares, terminados em E, nós vamos, então, apenas acrescentar o D no final dos verbos, né? Love, loved. Lie, lied. Arrive, arrived. Like, liked. Então, é claro que eu vou manter o E e vou apenas colocar o D no final. Agora, verbos regulares, terminados em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante e vou acrescentar ed. Então, por exemplo, stop, stopped with double P, com dois P's, né? To control, controlled, double L. To plan, planned, double N. To call, called, double L. Daí, verbos terminados em Y, aliás, consoante mais Y, né? Nós, então, tiramos o Y e acrescentamos IED. Então, ó, to study, studied. To worry, worried. To cry, cried. To try, tried. Detalhe também, guys, aqui uma dica bem importante para vocês. Nesta hora, com relação à pronúncia, sempre esses verbos que são terminados em ed, também pode ser alguns adjetivos, né? Como tired, cansado. Então, também, né? Essas palavrinhas que terminam com ed no inglês, tentem, então, não falar o E, tá? Então, vocês vão falar, por exemplo, cried. Eu não vou falar cried, eu vou falar cried. Ou studied. Então, eu também vou terminar no D pro D, sabe? Então, studied.
Alguns até você vai falar um pouquinho mais o E, mas tentem não falar. Então, por exemplo, né? Percebam que eu falo stopped. Então, como se fosse um P, né? Eu vou cortar o P e o D. Então, stopped. Ou aqui, ó, loved. Então, termina como se fosse VD, né? Como se fosse VD. Então, loved. A mesma coisa, arrived. Ou então, liked. Percebam que eu não vou falar liked, eu vou falar liked. Então, eu vou como se fosse KD. Ou então, called. Eu vou do L para o D. Então, fica called. Em vez de eu falar college. É porque é muito comum vocês... isso é normal, né? Principalmente quem está começando, falar dessa forma. Loved, arrived, stopped. Percebam que fica melhor, mais natural você falar loved, arrived, stopped, controlled. Alright? Então, tentem não falar o E, que vai ficar com uma pronúncia melhor. Bom, e aí verbos terminados, então, com vogal mais Y, então nós apenas acrescentamos ed. Então, enjoy, enjoyed. Stay, stayed. Play, played. Lembrando que aqui eu também coloquei alguns exemplos, né? Não dá para colocar todos os verbos. E também agora nós vamos ver os irregulares. Novamente, eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, tá, guys? Isso daqui podem rever essa aula algumas vezes se vocês precisarem. O Simple Past leva um tempinho, inclusive. Isso daqui, com o tempo, que vocês vão se acostumando com os verbos mais usados, como se escreve, como se fala. Mas, como eu sempre digo, acho que todo vídeo eu repito isso, é uma questão de prática. Ou seja, leiam, escrevam, escutem, falem inglês o máximo possível, que vocês vão se acostumando. Essa aula aqui é para orientar vocês. Mas é claro, se vocês puderem pegar essa tabelinha, tentar memorizar, repetir comigo, pausar, depois tentar lembrar sem olhar, pratiquem, tá? O Simple Past eu pratiquei muito, fui pegando esses verbos, fui repetindo. É também interessante vocês formarem frases, tentar colocar em frases para vocês se acostumarem, ok? Mas é isso, pratiquem o máximo possível, coloquem em prática, coloquem em contexto que vocês se acostumam. Por hora, o importante aqui é vocês entenderem, porque não é assistindo essa aula que você vai automaticamente conseguir formar frases do passado e tal. Vocês têm que colocar em prática. Bom, vamos lá. Então, agora aqui nós vamos ver os irregulares, tá? Ou seja, os verbos que não vão seguir a regrinha de ed, ele vai virar uma outra palavra. Aqui eu sei, vocês vão falar, puxa, esse inglês tem que ser complicado assim, né? Tem que ser difícil. Mas não é difícil, guys. É só uma questão de costume, de prática. Como eu falei no português, na verdade, a gente muda. Pensem bem que a gente, para cada verbo aqui, no português, a gente muda para cada pessoa também, né? Para cada pessoinha, para cada pronome, nós mudamos o verbo. Ou seja, aqui, por exemplo, quebrar, quebrei. Né? Eu quebrei, você quebrou, eles quebraram, nós quebramos. Ou seja, muda para cada pessoa. No inglês é uma versão no passado para todos os pronomes. Mas vamos lá, então, ó, o verbo to be vai virar, então, was e were, tá? Então, em vez de am, is e are, que vocês já aprenderam, vai virar, então, was e were. Se vocês não viram, vocês ainda vão ver a aula aí do verbo to be no passado, que tem as próprias regras, ele faz as próprias negativas e perguntas. Mas eu já coloquei aqui para vocês terem noção que é um verbo irregular também. Então, ó, begin, começar, begun. Break, quebrar, broke. Buy, comprar, bought. Então, lembrando aqui que eu estou lendo as versões do passado, então, ou seja, begun vai ser eu comecei, você começou, eles começaram, etc. Vai representar aí a versão, né, de passado de todos esses verbos, tá? Então, buy, comprar, I bought, eu comprei, você comprou, eles compraram, então they bought, we bought, you bought, ok? Ok? O do e does, então, que também, além do auxiliar que nós vimos, eles também podem ser o verbo fazer. Então, aqui, eu fiz, I did. Drink, beber, bebi, né? Ou você bebeu, eles beberam, etc. Drank. Drive, dirigir, drove. Eat, comer, ate. Fall, cair, fell. Find, encontrar, found. Verbo ir, go, vira went. Eu sei que é estranho, a primeira vez que eu aprendi também é bem diferente, né? De go vira went, é bem diferente. Mas é isso aí, depois vocês acostumam. Have, had, né? O verbo ter, had. Know, saber, knew.
Então, por exemplo, uma frase muito comum, né? Eu sabia, então, I knew it. Essa é até uma expressão, assim, né? Bastante utilizada. Tipo, nossa, eu já sabia, meu. I knew it. Make, fazer. Made. Meet, conhecer ou encontrar. Met. Pay, pagar. Paid. Pode também ser pago, né? Eu paguei, você pagou, etc. Também pago, mas porque depois vocês vão aprender o particípio, tá? Que é pago, escrito, feito, falado. Depois nós vamos aprender isso com calma. Cuidado para não confundir. Então, ó, read, ler. Eu li, né? Você leu, eles leram no passado simples. Read. Então percebam, ó, que vai se escrever da mesma forma. O que muda é a pronúncia, que eu até coloquei entre parênteses aqui. Então, ó, eu leio, I read. Eu li, I read. Então perceba que vocês vão ler aí a pronúncia é igualzinha à palavra vermelho em inglês. Então lembrem que o passado de read é igual vermelho, né? Read. Correr, run, ran. Run, ran. Então eu corri, I ran. Ó, o verbo dizer, say, também cuidado aqui com a pronúncia, porque é muito comum o pessoal ler said, porque como eu falo say no presente, é bem comum o pessoal ler said. Sorry, said, mas na verdade é said, alright? Ou igual a palavra triste em inglês também, né? Sad. Então lembrem dessa pronúncia, ó. Say, said. Eu até coloquei com E, né? Para vocês entenderem melhor como é o som. Então, I say, também coloquei aqui como se lê, tá? Então, I say, I said, ou seja, eu disse, né? I said. Ver, see, eu vi, saw. Enviar, send, sent. Dormir, sleep, slept. Falar, speak, spoke. Nadar, swim, nadei, swam. Take, tomar, pegar, tem vários usos aí para take. Took. Tell, contar, né? Ou dizer, contar. Told. Pensar, think. Pensei, thought. Entender, understand, understood. Eu tô quase dando um exemplo aí de I, né? I said, I saw, eu dormi, eu enviei, mas lembrem que vocês vão usar para todos os pronomes, tá? Então, eu vou falar, meu pai dormiu, my father slept. Meus amigos e eu não entendemos. Então, my friends and I didn't. Sorry, aí na negativa vai ficar didn't understand, né? Lembrando que na negativa a gente volta aí para a forma simples. Ou então, meus amigos e eu entendemos. Então, my friends and I understood, né? Então, independente do pronome, independente do sujeito que vocês colocarem, vai ser a mesma conjugação, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí novamente, ó. Então, todos os verbos que nós vimos agora, então, independente de ser regular ou irregular, vocês vão usar essa mesma regra, igual para todos os pronomes, alright? Então, por exemplo, lá, o verbo buy, comprar. Eu comprei, I bought. Eu não comprei, I didn't buy, né? Ou então, did I buy? Eu comprei. Você foi, you went, you didn't go. Did you go? Alright? Então, aqui alguns exemplos, mas nós vamos colocar agora um pouco em prática para vocês entenderem melhor. Então, ó, caso vocês não tenham visto os outros vídeos, eu peço aqui que você dê um pause nesta hora, nesse slide, tente completar sozinhos. Então, percebam aí que eu coloquei a frase no presente simples aqui, ó. I study English today, you work today. Então, eu estudo inglês hoje, você estuda, você trabalha hoje. Vocês vão, então, colocar aqui no passado, né? No passado simples, afirmativas, negativas e perguntas para todos os pronomes. Então, deem um pause, tentem completar sozinhos, e aí vocês vão confirmar, vão verificar a resposta comigo. Mas, é claro, tentem fazer sozinhos primeiro. Então, vamos lá. Let's check. I study English today. I studied English last night. Ou seja, eu estudei inglês ontem à noite. Eu não estudei. I didn't study English last night. Did I study English last night? Então, caso eu não lembre, né, que eu estudei inglês ontem à noite, eu pergunto, né?
Did I study English last night? Eu estudei inglês ontem à noite. You work today, você trabalha hoje. E aí você trabalhou ontem, né? You worked yesterday. Você não trabalhou. You didn't work yesterday. E question, did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Lembrando, ó, então depois vocês também tentaram completar, né? Verifiquem as respostas. Repitam comigo também, é interessante vocês lerem essas frases em voz alta, para vocês se acostumarem como soa. Lembrando que aqui são apenas alguns verbos, né? O ideal é que vocês peguem a listinha lá e pratiquem. He plays the guitar today. Ele toca guitarra hoje, né? E aí, ele tocou... Sorry, a guitarra não, o violão. Guitarra, então, seria electric guitar. Então, ele tocou o violão esta manhã. Então, he played the guitar this morning. Ele não tocou. He didn't play the guitar this morning. Ele tocou, então, did he play the guitar this morning? Ele tocou o violão esta manhã. She buys a gift, ela compra um presente. Lembrando que tá present, daí de tempo presente, tá? But gift, presente de, né? Enfim, you got it, vocês entenderam. Mas também present também pode ser sentido de gift, tá? De presente mesmo, de entregar um presente a alguém, né? Também pode ser. Mas aí, então, passado de buy, bought, irregular, né? Então, she bought a gift yesterday. Ela comprou um presente ontem. Ela não comprou. She didn't buy a gift yesterday. Então, lembrando, ó, vou usar o didn't e o buy volta para a forma simples, né? She bought, she didn't buy. Daí, did she buy a gift yesterday? Ela comprou, né, um presente ontem. We have dinner tonight. Então, nós jantamos hoje à noite, no presente. E agora eu vou falar nós jantamos ontem à noite, né, in the past. So, we have dinner. Então, vai ficar we had dinner. Eu vou colocar o have no passado, né, in the past. Nós não jantamos. We didn't have dinner last night. Nós jantamos ontem à noite. Did we have dinner last night? They go to the beach this weekend. Então, eles vão à praia este fim de semana. Aí, eles foram à praia no fim de semana. Então, lembrem que o passado de go é went. They went to the beach last weekend. Eles não foram. They didn't go to the beach last weekend. Did they go to the beach last weekend? So, that's it, guys. Eu sei que essa aula pode ter ficado um pouquinho longa, mas é importante vocês aprenderem com detalhes, principalmente quem está vendo a primeira vez. Caso você já conheça, tenha um pouquinho de paciência, porque eu montei essa aula para quem nunca viu ou para quem não lembra quase nada. Então, para ajudar quem realmente precisa, lembrando que às vezes tem pessoas com ritmos diferentes, então eu tentei fazer com mais detalhes possível para ajudar vocês. Também, pessoal, os verbos irregulares, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá? Dá um pouquinho de paciência aí. Aqui eu coloquei meio que os mais conhecidos, tá? Os mais populares no inglês, mas é claro que tem vários outros verbos irregulares em inglês. Caso vocês também precisem, ou assim que vocês tiverem essa aula, entrem em contato comigo, que aqui dentro da plataforma eu não consigo colocar para vocês, ou se você estiver vendo pelo YouTube também, entre em contato comigo, que eu envio um arquivo em PDF com uma lista mais completa dos verbos irregulares, tá? Nessa lista vai ter 3 tabelas. O verbo na forma simples, tá? Como a gente viu aqui, né? Presente, na forma simples. E aí, a gente vai ter a tabela do simple past, que é o que nós estamos vendo agora, e do past participle, do particípio, que é feito, falado, escrito, corrido, basicamente este tempo verbal, tá? Mas não precisem ver isso agora, ou seja, a terceira tabelinha, podem ignorar por enquanto, porque vocês vão ver essa aula depois também com mais detalhes, se não é muita informação de uma vez, vocês podem até confundir entre eles. Então, foquem agora em memorizar a tabela de simple past, do passado simples. Lembrando, repitam, pega a tabelinha, repitam, vejam exemplos, formem frases para vocês se acostumarem. E claro, né, quanto mais vocês praticarem aí,
mas vocês vão se acostumando, tá? Como sempre eu digo, né? Na verdade, é uma questão de você ouvir, falar, ler, escrever em inglês, que vocês vão se acostumar de forma automática, tá? Essa que é a ideia. Essa aula é novamente mais para orientar vocês. Vocês não vão, através dessa aula, já se acostumar de forma automática com o passado simples, vai exigir prática, ok? Então, é isso. Peça uma tabelinha para mim, qualquer coisa eu explico com mais detalhes como funciona. Mas é isso, guys. Qualquer dúvida, estou à disposição. Thank you and see you next class.